Saudações cinéfilas, como vocês estão? Eu sou Alex Gonçalves, editor do Cine Resenhas. Eu estou presente com o Vanderlei Teixeira, tudo bom? Vanderlei Olá. Teixeira, desculpa, eu cortei o seu. O Vanderlei Teixeira é o nosso do Chovendo Sapos e o nosso convidado super especial aqui no quadro Arquivos Nicole Kidman, em que a gente aborda a cada episódio um dos trabalhos em que contou com a participação de Nicole Kidman como atriz. E nesse episódio de 46 é meio que uma continuidade do episódio 45, no qual a gente tratou sobre Dogville. A esse episódio a gente vai destinar a esse documentário que é chamado Dogville Confessions. Ele é meio que um extra, né, contido, um disco 2, um extra contido nesse box que a Califórnia chegou a lançar aqui no Brasil, que tem o Dogville e aí esse DVD com um documentário e também uma entrevista de 15 minutos com Lars von Trier. E o Vanderlei recomendou que a gente também tratasse sobre Dogville Confessions, porque, embora não seja necessariamente um filme de ficção protagonizado por Nicole Sim, Kidman, ele traz bastante insights assim sobre algo que a gente sempre discute nos nossos episódios, que é também o processo da Nicole Kidman como atriz, o processo de composição dela de personagens. E acho que esse documentário traz alguns insights bastante interessantes dentro do contexto de Dogville. E assim, no episódio de Dogville a gente falou muito sobre a relação, né, de Nicole Kidman e Lars von Trier, sobre essa sensação de que talvez tenha sido cercada muito por boatos, porque as pessoas falam que ela teve uma experiência terrível, quase sim, a altura da Bjork em Dançando no Escuro, sim, mas a gente percebeu esse documentário de que não, assim, claro, existe ali momentos assim de uma exaustão da Nicole Kidman dentro daquela experiência, momentos também dela de certo isolamento com o restante do elenco e também de alguns diálogos dela com o próprio diretor enquanto eles não estão filmando. Mas, assim, acho que no modo geral foi tudo bastante harmonioso, né, Vanderlei? Não sei se você também tem essa impressão. eu tenho essa impressão, assim, claro que, tipo, eu não acho que a situação que a gente tem desse documentário é que ele vai revelar muito como é que foi o site do Dogville numa plenitude, assim, mas É. do que a gente vê, assim, a gente não vê, a gente vê até momentos, por exemplo, que o Lars, ele conforta a Nicole, né, uma cena super, É. acho que talvez a cena mais delicada do filme, né, que é a cena do estupro da Grace, em que ele conforta. E assim, muito curioso da gente perceber no documentário que ele trabalha para Nicole. Assim. Por exemplo, a gente vê ali a tensão dele com o Paul Bettany, o Paul Bettany, né? É. Com o Paul Bettany, né? Enfim, tipo, a gente não percebe muito essa coisa na relação dele com a Nicole. Assim. Uhum. Acho A gente que. percebe uma exaustão, acho que também, de que não foi um processo fácil, não foi uma filmagem fácil, foi algo muito exaustivo. Essa questão do isolamento que você falou Uhum. tá muito presente nesse documentário. Assim. Uhum. Assim, avaliando o documentário em si, eu já o tinha assistido há alguns anos, inclusive junto com um piloto de Dogville, que foi meio que um experimento em relação a essa proposta visual e cênica do Lars von Trier. Aí ele selecionou, acho que, dois atores Sim. da própria Dinamarca para fazer isso. E eu Uhum. acho que foi algo, inclusive, que talvez ele tenha usado para apresentar ali, né, como se fosse um briefing Sim, pro elenco que ele escalou para esse filme, né? Para eles saberem, antes de assinar o sim, contrato, como que funcionaria o Dogville na prática. Assim, não é um documentário que eu gosto, eu acho que ele é muito problemático por conta dos fragmentos, eu acho que ele também não é muito revelador. sim, Eu já tive acesso a entrevistas com o diretor e com o elenco que, para mim, foram muito mais interessantes do que sim, o que é apresentado aqui no sim, documentário.
E o documentário ele parte daquela questão da cabine secreta, né, em que os atores, no momento que Sim, eles, sei lá, querem desabafar e tudo mais, eles vão nessa sim, cabine quase como se fosse um confessionário de Big Brother, sim, dizer, né, como está sendo aquela experiência. E eu não sei, eu tenho a vontade de saber como, o que acharam Chloe Sevigny, Patricia sim, Clarkson, e são atores que a gente vê ali em momentos que eles estão gravando com todo o elenco, mas não tem, assim, diálogo deles com o diretor, diálogo sim. deles, né, dentro dessa cabine, então eu acho uma oportunidade, assim, muito desperdiçada para tentar compreender como de fato o Dogville foi feito, É, né? Mas ele, assim, dentro desses fragmentos, ele traz coisas bastante interessantes. Eu acho que a mais reveladora mesmo é essa que o Vanderlei disse, né? Quando a Grace sofre o primeiro estupro na história. E aí é curioso, né? Que é o momento que, antes dessa cena ser gravada, tá ela e Stellan Skarsgård conversando, fumando e tudo sim. mais. Aí eles entram no set. É, Essa cena é gravada, e aí, alguns minutos depois, quando o Lars von Trier está se comunicando com outros componentes do elenco, ela meio que pede o abraço dele, né? Por causa do hum, choque, né? Dessa cena sim, para ela, sim. né? E assim, acho que o mais interessante acaba sendo como é a dinâmica da gravação dessas cenas de violência sexual, né? Hum, Tem que a Grace sofre vários outros, né? A partir da segunda metade da sim, narrativa e aí você vê, né, o conflito, né, de certa forma, dos atores, seja da Nicole Kidman lidar com aquilo, né? sim, Porque tem um momento que é ela com Jeremy Davis, eles riem, e aí tem um sim. outro que mostra lá tendo um diálogo com Lars von Trier falando que ele Propondo, tá né, uma pesando outra. muito no humor, né, da gravação dessas Sim, cenas e que isso pode contaminar ao ponto de estragar o filme, né? sim, sim. E aí acho que esse é um momento bastante revelador no sentido de comprovar, né, a influência que a Nicole Kidman tem, não somente como uma atriz, né, como uma Sim. porta-voz, um cineasta autoral, mas como ela também tem esses diálogos Internacional. que talvez interfiram na condução do todo, né? É, não. É bem interessante, achei bem interessante esse momento, assim. É porque eu sempre tive uma outra impressão dela como atriz, assim, de ter aquela figura que ela joga o jogo do diretor, sabe? O que o É. diretor propõe, assim. E foi muito legal ver essa situação em que ela propõe pro diretor outras questões, né, do Uhum, filme. Mas eu tenho uma experiência diferente com o Dogville Confessions do que você falou, assim. Eu, uhum, eu, eu gosto do desse médio, assim, né? uhum, Porque eu não tenho uma expectativa, porque eu vejo ele muito mais como filme ensaio, sabe? Tipo, uhum, como algo que vai muito mais no fluxo do pensamento daquele protagonista desse trabalho, que é o Las Von Trier, né? De entender como é que funciona a cabeça desse cara nesse processo específico da realização do Dogville e como as pessoas com as quais ele interagia reagiam a isso. E muito mais isso do que um documentário que se aproxima, por exemplo, de um making-of, que talvez uhum. trouxesse revelações ou ampliasse mais o escopo da discussão. Então, para mim, ele é muito satisfatório assim, no que ele propõe. Assim. Ele não revela muito, mas eu acho que também a intenção dele não seria essa. Assim, sabe? Eu acho que é muito mais a fama que se criou em torno dele, Dogs Confession. Que era uma coisa que eu também sempre tive vontade de assistir, por conta de gostar do Dogville, mas que não tinha acesso. Aí, tipo, viu essa edição dupla uma vez vendendo na Cultura, acabei comprando e finalmente Uhum. assisti. Então, é muito mais essa coisa da expectativa, assim, pro que o material realmente é. Assim, a É. percepção que eu tenho é essa, assim. Então, eu acho curioso algumas coisas que ele traz. Assim. Eu, As coisas que você falou, a relação dele com a Lauren Bacall, que eu acho muito interessante, assim.
Uhum. porque tem aquele nível de tensão e de dificuldade, na verdade, nem tensão, mas uma dificuldade de comunicação dele com a Lauren, mas que não é uma dificuldade de comunicação atritosa, sabe? É, É muito interessante como eles equacionam ali uhum. a- muito a coisa dele colocar ela num pedestal e ter uma certa intimidação de lidar com ela e ela nesse desejo de ter uma relação mais próxima com aquele diretor que ela achava interessante trabalhar, assim, sabe? Sim. E eu acho muito interessante a relação dos dois. A relação dele também como no início eu falei, com o Paul Bettany, né? Que a gente sempre vê as histórias do Lars von Trier com as atrizes, mas no set essas faíscas que rolavam entre os dois, né, em alguns momentos, até mesmo essa dificuldade de ajuste do elenco para a proposta que ele estava trazendo e como ele ia filmar aquela história, né, que em alguns momentos talvez as emoções mais que fossem mais interessantes de serem exibidas na tela para os atores não ele não registrasse, sabe? Então, Então, tipo, ele traz esses detalhes que eu acho bem curiosos, mas assim, de fato, assim, quem tem a expectativa de a partir desse documentário ter alguma coisa mais aprofundada do processo de realização do Dogs, eu acho que não tem. Assim. é, Ele vai muito por essa coisa da dispersão de uma narrativa de fluxo de pensamento, né? é. É, Você tem razão, assim, sobre o filme, esse documentário se colocar quase como um filme ensaio, né? E não sei, acho que talvez o problema, na verdade, seja o meu em relação à expectativa que eu sim. tive ao assisti-lo, né? Que era Eu também de tive, assim, ter algo, um conteúdo mais revelador, assim, sobre como sim, foi o processo de fazer esse filme. sim, Mas não sei, acho que até mesmo se eu tivesse somente nessa vibe do filme ensaio, acho que eu ficaria um pouco frustrado também, porque sim, dá para perceber umas intervenções assim de direção que, sei lá, me irritam um pouco, sabe? sim, Tem, acho que nos minutos finais, aquela questão, quando tá no último dia de set, que é a gravação do massacre, e aí sim, tem um. Aí você, eu não sei se é uma diretora ou um diretor, porque é um nome assim que. A realização dele acho que é Sami, e aí é um nome que acho que sim. pode ser tanto masculino quanto feminino. Eu peço perdão É, por não ter feito essa pesquisa. Mas me irrita aquela coisa aí do grito agudo, né, do que vai grito, estendendo. sim, Tem, o documentário tem várias dessas intervenções assim que me sim. irritam bastante, né? Eu entendo. Aí tenta brincar também com essa coisa do uso da lente, gravando algumas coisas com olho de peixe. Não Sim, me agrada, assim. é. E fica curiosidade, assim, dessas lacunas, as pessoas cujos depoimentos não apareceram, né? Você falou da É, Patricia Clarkson, eu acho que acho que depois da Nicole e do Paul Bettany, pra mim, é um dos desempenhos mais interessantes do filme é dela. Assim. Eu gosto muito da personagem dela e como ela conduz. E eu tenho exato, muita. E a gente vê muito pouco registro dela no Dog Confession. exato. A Lauren Bacall aparece mais, sendo que a Lauren Bacall, a participação dela no filme a personagem dela é um pouco secundária, né? Agora, por exemplo, da questão da Lauren Bacall, ou Bacall, enfim, Bacall. Eu achei muito mais interessante a entrevista que o Andrew Wire fez com a Chloe Sevigny, falando Eu- que ela foi convidada a fazer Dogville, mas quando começaram as filmagens, o Lars von Trier, a Chloe Sevigny falou que o Lars von Trier não sabia exatamente o que fazer com a Lauren Bacall, porque parece que, enfim, né, que ela tem toda essa aura, né, de estrela da era de Sim, ouro de Hollywood. Ele falou que ficou bastante intimidado de apresentá-la sem maquiagem, sim. com sem nenhum glamour, né, na tela. É, Falou que ele teve essa apreensão que ela ficava pedindo para ter mais função dentro da história e sim, ele não tinha um roteiro pronto ali que pudesse corresponder lá ao ponto de dar mais cenas, mais diálogos. Então eu achei muito mais revelador ler essa entrevista com a Chloe Sevigny, que, como eu apontei, não é nem sim.
abordada, né, nesse documentário, e ela é uma Uhum. atriz super interessante para você saber os insights por conta Sim, da colaboração dela com esse cinema mais extremo, né? E ela também sim. volta a trabalhar com Las Von Trier Madeline, né, num papel mais É, reduzido, do que esses pequenos fragmentos que há no documentário entre os dois, sabe? Embora seja legal, assim, ver a relação até meio amigável que eles é, sustentaram, né? Lá na coletiva, ele é. falando que, ele só se importava com ela, do elenco, né? E tudo mais. E... E tem uma coisa que ele traz, acho que da Nicole, assim, também. Apesar desse isolamento que ela passou no processo do asilo ser muito latente, como você falou, também a gente tem alguns registros dela que traz essa presença dela meio descontraída no set, assim, que Não, se contrapõe muito à percepção que algumas pessoas têm é, de como a Nicole Kidman se comporta no set de uhum, filmagem, assim. é, Você não percebe muita distinção, muito estrelismo nos registros que estão presentes no Dogville Confessions dela, assim. é, Tipo, tem até uma descontração, alguns momentos que ela torna a coisa mais leve, né? O é, processo mais leve, apesar das dificuldades que ela passou e tal. Então, é. tipo, é bem interessante ver isso. Eu também não posso também citar o Paul Bettany, né? Um pé no saco, pelo amor de Deus. Sim, muito. Mas a história dele no Dogville é que o... Eu não sei se ele já chegou a trabalhar anteriormente com Stellan Skarsgård, mas eles se comunicaram. E o Stellan Skarsgård falou que ele tinha muito que fazer um filme do Lars von Trier, porque falou que eles são amigos, que ele é um Sim, diretor, que é muito divertido trabalhar no filme dele e tudo mais. E Paul Bettany meio que acreditou nisso, né? E aí, quando ele foi fazer o filme, ele não aguentou mais aquele isolamento, né? Ficar longe de sim. Londres e É, ficar naquele ambiente não tem estrelismo algum, né? sim. Porque ele já estava começando a ficar habituado em Hollywood, né? Que era bem a época que ele estava. Acho que tinha já feito Uma Mente Brilhante, acho que Brilhante, estava é. começando a ficar mais famoso e tudo mais, né? Sim. É, Nossa, não estava pega nesse o processo. saco ele, nunca. É isso, e aí o contraponto da Nicole Kidman, assim, É, o que me vem muito correto é a questão do profissionalismo dela, assim, é, que é uma coisa que, muito do processo de composição de personagens que ela tem, né, que às vezes eu fico muito, em alguns processos, muito desse envolvimento pessoal dela com as vivências das personagens, assim, que existem alguns processos, como a gente vê no Retrato de uma Mulher, né? Como a gente vê no Big Little Lies, dela é, relacionando algumas coisas, e no Dogville Confessions a gente tem essa coisa dela, aquela cena do estupro e como aquilo mexe emocionalmente com ela, mas ao mesmo tempo a gente vê em vários momentos ela tem uma postura muito profissional ali no set e de, em muitos momentos, conseguir ter esses respiros, esse momento de se deixar levar por se deixar conduzir por uma abordagem mais leve, né, daquele trabalho, assim. uhum, E isso está muito presente no Dogville Confession, essa postura dela com o trabalho, assim. Eu acho muito uhum. legal que esse registro traz. Eu acho que do outro fragmento bastante interessante, acho que já não. Acho que partindo mais pro Lars von Trier, é que tem trechos que ele parece bem perdido, né, em relação ao filme, né? Que ele fica dialogando. Aí tem um momento que me dá a impressão de que assim, já tinha uma cena que ele já tinha sido filmada. E aí a Nicole Kidman ela fala, não, eu já fiz isso, já fiz isso, ele lá com um roteiro enorme, né? Folheando tudo. E achei interessante, né? O quanto ele é meio confuso, assim, na hora de fazer dos filmes, e acho que essa é uma confusão favorável, porque todos os filmes dele Sim, também têm essa turbulência, né? Na maneira como são captados. é, E da Nicole Kidman, acho que é justamente, já conversamos também, né?
essa concentração que ela tem, ao mesmo tempo que também ela apresenta uma descontração, que eu imagino, né, ser horrível, né, para aqueles atores terem gravado aquelas cenas de violência, né, com ela, É, e acho que ela provavelmente compreende isso, ela tenta tornar alguns momentos mais descontraídos, né? sim, E aí acho interessante que tem um outro momento de diálogo lá com Lars von Trier, que acho que é justamente esse que eu exemplifiquei, né? Que eles têm esse diálogo sobre a questão das piadas. Talvez seja isso, não me lembro se é esse trecho. Mas aí eles continuam um diálogo e ela fala: traz uma câmera aqui, vamos fazer isso agora. Acho interessante como ela acaba até ali assumindo a dirigindo. função de diretora, né? É, e Dando a ordem, né? uma coisa que eu não suspeitava também, porque eu me lembro de entrevistas recentes dela, com essa coisa dela, dessa função nova de produção, né? Muita gente às vezes pergunta se não tem desejo de dirigir. E ela, inclusive, fala que não, não passa, meio que parece dar a entender que não passa pela cabeça dela mesmo Não, dirigir um filme, assim, mas quando a gente vê um momento desse, assim, a gente percebe como ela também criativamente ela mexe um pouco ali, né? não. Acho muito bacana que evidencia, né? Mesmo com um cenário bastante autoral, existe essa abertura, né? Esse diálogo. Sim, Imagino que com sim, outros que ela trabalhou, isso também existe. também tem, né? Mas É, eu fico com esse desejo, assim, de ter, ter testemunhado mais, sabe? Eu sim, queria muito compreender como era a dinâmica em relação aos intervalos ou às folgas, porque você vê fora sim, daquele lugar de onde está sendo gravado, tem vários trailers, mas acho que parece que tem algumas é, pessoas que acabam indo para outro lugar, como o caso do próprio Lars von Trier, que certamente deve morar perto daquele lugar, né? sim. Eu não E sei, pra eu mim sinto falta, assim, de muitas é, outras coisas. sim. Não, você tem razão. Eu também, eu me surpreendo muito também com o tempo, assim, que o Dogville foi feito, porque eu sempre tive a impressão que talvez o tempo fosse maior, assim, né, pelo nível de exaustão que os atores costumam relatar dos Então, bastidores do filme. Eu tinha, na minha cabeça tinha uma coisa que tinha sido uma coisa muito mais extensa, mas não super reduzida, assim. Talvez também, vocês, justamente num tempo quase de 2 meses, eu acho, né? Que se tipo, foram 16 semanas, foram 3 meses, assim, tudo. né, imagine passar por esse processo super em 2 meses é bem acelerado, né? Acho que foi muito uma dinâmica, assim, de companhia de teatro, de coletivo de Sim, teatro sim. mesmo, né? É bem E, diferente do Kubrick fazendo de olhos bem fechados, tinha que lidar com várias coisas, né? Tipo, não tava num galpão com. e o Dogville tem essa coisa também de que os atores estão presentes ali a todo momento, né? Justamente por Sim, ser um sim. filme que não tem cenários, né? Uma coisa é Hum, você fazer uma cena que só vai ter o Paul Bettany e a Nicole Kidman, mas outra é também ter que mostrar que ao redor tem o elenco ali acomodado dentro das suas casas, né? Então é. parece que é algo que todo mundo começou e finalizou juntos, né? Sem essa coisa de Lauren Bacall, já gravou sua participação, todo mundo aplaude, ela terminou. E ainda tem lá, sei lá, um mês de filmagens, né? É. Não, e é impressionante as pessoas que ele conseguiu fazer esse filme, né? Não, James elenco, Caan, Harriet Henderson, Lauren Bacall, o elenco é, tipo, é um absurdo, assim. exatamente. Isso. Acho que para quem tá curioso assim, para conhecer um pouco mais da Nicole Kidman assim, no filme como esse e ter alguns insights, acho que é um documentário recomendado, mas acho que para quem como eu tem muita curiosidade assim sobre tudo, acho que muitas coisas infelizmente ficaram de É, fora. Kira tem no IMDb a curiosidade de que
No último dia de filmagens, a Nicole Kidman contratou cozinheiros mexicanos, serviu caviar para todo. Cara, sei lá, poderia ter mostrado isso, sabe? É, E- Mas é isso, Dogville Confessions. Eu acho que só dá para ver no DVD mesmo, né? Eu acho que uhum, não tem nenhuma plataforma digital. uhum. Mas fica aí a dica. E é isso, Vanderlei, obrigado pela sua participação. Obrigado, sim. Eu convido a todos a procurarem Chovendo Sapos no YouTube, né, como site e nas redes sociais. E Cine Resenha, se inscrevam aqui e acompanhem os últimos os episódios prévios do Arquivos Nicole Kidman na playlist no meio da tela. É isso. Tchau para todo mundo. Tchau, Vanderlei. Tchau, gente.